Você sabe o que é inusitude? Inusitude é questionar o comum, é não se contentar com o básico. Inusitude é perder o medo. Experimentar o novo, é encontrar seu próprio espaço. Espaço de ser, espaço de crescer, espaço de brilhar. Encontre seu espaço aqui. ESPM, o inusitado em constante movimento. Boa noite, pessoal. Eu vou pedir para o pessoal de eventos tirar a tela aqui, por gentileza. Isso, muito obrigada. Bom, vamos dar início, então, à nossa segunda mesa temática. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou a professora Egli, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas do Consumo da SPM São Paulo e docente do curso de jornalismo. Eu também sou líder do grupo de pesquisa Comunicação, Literacias Digitais e Consumo, o Digicom, que promove essa mesa temática, que tem como título Educação para Consumo de Mídia, juntamente com a Cátedra Maria Aparecida Bacega, uma parceria entre a SPM e o Instituto Palavra Aberta. A mesa de hoje discute o consumo de mídia e a importância da abordagem dessa temática na sala de aula. Vamos falar de competências midiáticas na escola. Para iniciar essa mesa, é importante compreendermos que hoje, desde o momento que acordamos, a mídia faz parte da nossa vida. Ter competências para ensinar sobre mídia, sobre compreensão crítica dos processos comunicacionais, é pensar sobre a função da mídia e também sobre nossa experiência com a mídia. Um dos desafios para trabalhar com mídia na escola é estabelecer o entusiasmo a partir do diálogo entre o conhecimento e o referencial dos professores com os dos alunos. Para falar sobre essas questões, vamos apresentar pesquisas realizadas no PPG-Com da SPM, desenvolvidas pelos integrantes do grupo DICOM. Temos aqui hoje a Jéssica Santos e o André Carboni. A Jéssica ela vai falar sobre a importância da implementação de competências no campo jornalístico midiático no ensino fundamental e médio e dos desafios enfrentados pelos professores nessa área. E o André irá abordar as sociabilidades formadas pelo contexto da desinformação, com relação ao consumo de notícias sobre futebol. Então, como é que vai ser a nossa dinâmica? Quem quiser fazer perguntas, né, ou tiver alguma dúvida no decorrer das palestras, pode escrever no chat, e depois a gente vai aí, depois da palestra da Jéssica e do André, a gente abre aqui para perguntas. A gente também vai disponibilizar um link no chat para quem quiser receber o certificado de participação. Então, eu peço para quem quiser aí esse certificado, clicar nesse link e preencher o formulário que nós enviaremos aí posteriormente por e-mail. Então, gente, mais uma vez eu agradeço a presença de todos e todas aqui e passo a palavra para a Jéssica iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Egli. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando desse tema super importante, né? É uma honra fazer parte desse projeto. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vou ser breve, prometo. Vamos lá. Egli, me dá um joinha aí se está aparecendo. Tá tudo certo? Tá bom, obrigada. Bom, então, a ideia é falar um pouco sobre o campo jornalístico midiático da BNCC e a importância de trazer esse tópico para dentro das escolas, pensando principalmente em ensino fundamental e médio. Obviamente, a gente só tem 20 minutos, né? Não dá para ir muito a fundo, mas a ideia é realmente trazer o tema para a discussão, né? Por que é importante que esse assunto entre em pauta dentro das escolas, ao mesmo tempo, quais são os desafios, né? Para que realmente seja aplicável, né? Então, a nossa agenda, basicamente, é falar um pouquinho sobre causa informacional,
A demanda por educação midiática, o campo jornalístico midiático na BNCC, desafios e inspirações. Agora que eu vi que saiu tudo mas obviamente, né, tá errado, mas enfim. Bom, vamos lá. Eu sou filha da SPM, né, sou formada sou mestre em comunicação e bacharelado em jornalismo, e desde então, enfim, toda a minha carreira, toda a minha jornada foi em instituições de terceiro setor, universidades, faculdades, e acabei estendendo, né, a minha pesquisa, e até hoje, falando um pouquinho sobre educação e tecnologias digitais. A minha dissertação na SPM, há 2 anos, foi sobre News Literacy e o cenário de desinformação. Então, foi um começo, foi um estudo bem intenso, né? Porque na época não se falava tanto de desinformação ou fake news. A EGLE, tive o prazer de ser orientada pela EGLE, mas, enfim, todo esse estudo, todo esse processo, né, pavimentou um pouquinho esse interesse em estudar a educação midiática, por ser, né, uma das soluções, um dos caminhos, né, para a gente conseguir combater a desinformação. Eu gosto de olhar para essa frase do T.S. Eliot, né? Ele fala: onde está a vida que perdemos ao viver, onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento, onde está o conhecimento que perdemos na informação. É de 1934, mas ao mesmo tempo é tão 2022. Né? Nosso cérebro, nossa mente acaba sendo o macaquinho, né, do Homer Simpson. Porque em 60 segundos, né, esse dado de 2020, em apenas 60 segundos, em todo o mundo, né, nós trocamos 41 milhões de mensagens no WhatsApp, mais de 400 mil horas de filmes e séries na Netflix, 343 mil stories no Instagram. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, né, não tem nenhuma pessoa que não chega no final do dia, né, e tá com o macaquinho lá batendo, né, de tanta informação, de tanta coisa que a gente tem que lidar diariamente. Porque isso é a mídia, né? A mídia é o GIF dessa apresentação, é o fato de que vocês estão aqui sentados agora, conectados no Zoom, são as notificações que não param de chegar no celular, são as redes sociais, é absolutamente tudo. Né? Até quando a gente está sentado no consultório médico esperando para ser atendido, tem uma TV lá, ou então revistas. Então, a mídia está presente na nossa vida o tempo todo. E aí, o que é novo nesse processo? Né? Com a velocidade da internet, com as pessoas conectadas 24 horas por dia, o cidadão comum quebrou o monopólio da produção e da disseminação de conteúdos. Né? Esse é um conceito-chave para a gente entender e abordar. Então, a partir do momento que qualquer pessoa tem um celular na mão, conectado, né, pode fazer um vídeo, pode publicar conteúdo, a gente tira esse monopólio que antes pertencia à imprensa, né, aos veículos de grande mídia, de pautar, né, os temas discutidos em sociedade, e aí a gente tem todo mundo sendo responsável por produzir conteúdos. Soma-se a isso os algoritmos, os interesses por trás de tudo que rola na internet, aí a gente tem essa confusão que a gente vive hoje, né? O caos informacional. O efeito da pós-verdade, né? Então a gente tem uma sociedade, pessoas que levam em consideração muito mais as questões emocionais, né, do que fatos. Então, para compartilhar uma informação ou para acreditar em alguma coisa, né, a gente tem uma tendência de ir muito mais pela questão emocional do que por fatos, e esse estudo do MIT mostra que conteúdos falsos são disseminados, né, tem um alcance 70% maior do que os verdadeiros, e uma das causas é exatamente porque conteúdos falsos, eles tendem a ser muito mais emotivos, muito mais ligados com crenças, eles são muito mais extremistas. Então, a era da pós-verdade, ela ajuda, né? Ela se junta ao fato de que a gente está conectado o tempo todo, né? Para que conteúdos como o que aconteceu durante a pandemia, né? Tivessem um alcance nunca antes imaginado. Então, a pandemia foi realmente a receita perfeita para que tudo isso chegasse ao extremo, né? Pessoas com medo, pessoas morrendo em todo o mundo,
a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, então foi realmente um território fértil para que os conteúdos de fake news, conteúdos tirados do contexto tivessem um alcance gigantesco a ponto de realmente deixar as pessoas confusas sobre o que estava acontecendo. Aí a gente tem a propaganda computacional. Então, hoje, não é novidade, né? Hoje a gente sabe, né, esse estudo da Universidade de Oxford mostra que o uso de algoritmos de automação e de Big Data se tornou uma poderosa ferramenta para regular a informação. Então, a gente tem grandes governos, né, principalmente governos autoritários, utilizando a propaganda computacional como uma ferramenta para manipular a população, né, e para controlar as narrativas. Então, isso não é novo, isso não é de hoje, mas a gente sabe o poder que tem os algoritmos, a tecnologia, para poder levar essa manipulação para um outro nível. E a resistência à ciência, né? Como eu falei em relação à pandemia, e esse estudo, ele mostra que no Brasil 73% desconfiam da ciência e 23% consideram que a produção científica pouco contribui para o desenvolvimento econômico e social do país. Então, a ciência se tornou alvo frequente de ataques. E aí, o GIF do Trump está aqui, né? Ele que foi um dos grandes responsáveis, né, pelo termo fake news se popularizar. Então, deal with it, né? O que a gente vai fazer para poder lidar com tudo isso? Então, a educação midiática, ela hoje a gente tem muito mais organizações, pessoas, pesquisadores falando sobre educação midiática, muitos projetos sendo colocados em prática, ainda bem, né? Porque quando a gente olha para essa definição está no referencial do governo português, né? O conjunto de conhecimentos, capacidades e competências e os processos da respectiva aquisição relativos ao acesso, uso esclarecido, pesquisa e análise crítica da mídia, bem como as capacidades de expressão e de comunicação através das mesmas mídias. A gente poderia passar 2 horas só falando sobre essa definição. Então, a educação midiática, ela tá relacionada não só ao fato de saber interpretar, entender, né, o que acontece na mídia, né, mas também está do lado da questão da produção, né, porque a gente não pode negar o fato de que esses jovens, eles são produtores de conteúdos natos, né, eles já nascem produzindo conteúdo. Então, a educação midiática, ela tem esses diversos braços, né, que vão treinar esse jovem para ele saber lidar com esse ambiente de mídia que é variado, que é vasto, né, que está na palma das mãos deles, mas ao mesmo tempo dar ferramentas para que ele produza conteúdo de uma forma muito mais crítica, né, de uma forma muito mais responsável, né? Responsabilidade é uma palavra super importante quando a gente fala de educação midiática. E é isso, a mídia é uma dimensão central da vida humana, né? Então, é um processo fortemente ligado a questões de desenvolvimento pessoal, de criatividade, pensamento crítico, né? É fazer parte da sociedade como um cidadão ativo. E essas 6 palavrinhas aqui, né? Quando a gente fala de tolerância, de cultura de paz, de liberdade de expressão, igualdade, diversidade, diálogo, elas estão intimamente ligadas, né? Elas estão muito relacionadas ao fato da gente ter um ambiente saudável em que a mídia como dimensão central da vida humana, ela é algo que as pessoas que utilizam saibam como utilizar e saibam o poder que elas têm nas mãos. Então, quando a gente fala de tolerância, por exemplo, né, um dos grandes problemas atualmente é a polarização, né? A gente tem uma ferramenta, de novo, super poderosa nas nossas mãos, mas a gente está usando de uma forma extrema, a ponto de não conseguir dialogar, né, e utilizar o fato de que você pode ser uma figura anônima na internet para poder trocar ofensas e disseminar ódio. Então, eu trouxe, né, até esse slide aqui para a gente pensar um pouquinho, né, como é um assunto que vai além, né, que tem diversas fronteiras, né, que não dá para compartimentalizar, né, para pensar na educação midiática apenas como algo também que vai resolver todos os problemas, não, né? E inclusive o próprio PISA,
né? Ele coloca a educação midiática, ele coloca o fato desse estudante saber interpretar mídia, né? Saber entender, saber diferenciar fato de opinião, por exemplo, né? Como uma habilidade fundamental. Então, é um ponto que vai ser avaliado pelo PISA, né? Na próxima avaliação. E quando a gente pensa que crianças e jovens, eles são nativos digitais, né, isso não quer dizer, né, que eles automaticamente vão saber lidar com o século XXI. Então, o Henry Jenkins, ele traz 3 questões centrais, né, que evidenciam por que é necessário trazer esse tema para dentro das escolas, né? Então, a lacuna da participação, o problema da transparência e o desafio da ética. Então, como que a gente garante que todo aluno tenha acesso às experiências e desenvolva as habilidades necessárias para tornar-se um participante pleno do futuro? Né? Como garantir que todo aluno tenha a habilidade de articular o seu entendimento sobre a mídia? Né? E como esse entendimento pode mudar, né, as nossas percepções de mundo? E como ter certeza que o estudante aprendeu os padrões éticos emergentes que devem moldar sua prática ao criar mídias e ao participar de comunidades online? E aí a BNCC, ela traz, quando a gente olha esse quadro aqui, é um quadro que está dentro do Manual de Educação Midiática do Educamídia, que lá no final eu vou falar para vocês como uma referência, né, para quem quiser saber mais, estudar mais a fundo, mas basicamente aqui a gente tem as competências gerais, né, da BNCC, e quando a gente olha para competência de comunicação, de cultura digital e de argumentação, elas estão, obviamente, extremamente ligadas, né, à educação midiática, e aí dentro da língua portuguesa, né, o campo jornalístico-midiático é o que, obviamente, tem um link direto, né, com a educação midiática, é onde é possível explorar a questão do jornalismo, da publicidade e propaganda de uma forma mais direta, mas isso não quer dizer que tem que ficar somente restrito à língua portuguesa. Né? Muito pelo contrário, a educação midiática ela tem essa interdisciplinaridade, né, como uma força. Falando especificamente do campo jornalístico-midiático, ele tem 3 grandes objetivos, né, de ampliar e qualificar a participação dos estudantes relativas ao trato com informação e opinião, que estão no centro da esfera jornalística midiática. Né? Então, ele tem um foco relacionado ao jornalismo e à mídia. E aí, quando a gente pensa, né, em trazer esse assunto para dentro da escola, eu coloquei aqui 8 desafios de implementação. O primeiro, sem dúvida, né, a formação dos professores. Então, a gente sabe como é desafiador, né, ter absolutamente, a gente está nesse processo de nova base curricular, né, então mudança de currículo, como trazer isso para dentro das escolas. Então, muitos professores, muitas escolas acabam vendo educação midiática, né, quando falo sobre isso, até entendem, sabem da importância, mas existe esse desafio, né, de como que a gente vai trazer para cá, né, como que a gente vai formar um professor para que ele possa aplicar realmente dentro de sala de aula com intencionalidade, né, sabendo que aquela atividade vai ter aquele resultado, né, e aí a gente vai para a questão do currículo, né, a educação midiática, ela funcionando como uma camada, ou seja, em todas as áreas de conhecimento, né, sendo possível trazer a educação midiática como aliada, né, ou como uma disciplina separada, né, ou como aqui no estado de São Paulo, a proposta do ensino médio, né, como uma trilha de conhecimento. A questão da interdisciplinaridade, como eu já falei, a educação midiática isolada dentro de um campo, né, tem muito menos força do que se for trabalhada de forma interdisciplinar. Avaliação, né, como avaliar, né, se após um trabalho de educação midiática dentro de sala de aula, e aí eu estou falando, obviamente, né, após o final de um ciclo, né, de ensino fundamental, um ciclo de ensino médio, como avaliar se esse jovem, ao final, ele desenvolveu habilidades de educação midiática, né? Como avaliar essa evolução? E o envolvimento da comunidade escolar, né? Como convencer a comunidade escolar de que esse é um tema importante, deveria ter mais espaço. Entra também o engajamento das famílias, e aí
aqui eu já vou falar, já dá para linkar com políticas públicas, já dá para linkar com polarização, porque, infelizmente, a gente vive um momento, né, no nosso país, de polarização ao ponto de eu ouvi isso de alguns professores, né? Eu tenho um pouco de medo, né, de trazer esse assunto de mídia para dentro da sala de aula, e entrar numa esfera de discussão de que, enfim, está sendo algo de ser um conteúdo que esteja defendendo o lado A ou o lado B. Né? Então, existe um certo temor, assim, eu vi isso realmente de vários professores, de como falar de mídia, né? Como trazer esse assunto para dentro de sala de aula numa sociedade tão polarizada. E políticas públicas. Então, por mais que a gente tenha, né, hoje uma nova base nacional curricular, né, e a oportunidade de ter dentro do currículo, né, esse assunto, a gente ainda não tem políticas públicas que incentivem, né, as escolas a abordar a questão de mídia. Por exemplo, esse referencial de educação para educação midiática é do governo de Portugal, então ele foi feito há alguns anos já, após um trabalho nacional, né, um esforço nacional de tentar entender qual era a situação do país naquele momento, o que precisava ser melhorado, né? Então, eles têm um referencial, realmente, um currículo específico para a educação midiática ser trabalhada nas escolas. Então, se as escolas querem trazer a educação midiática para dentro da sala de aula, né, existe um referencial, né, um caminho para se seguir. A Finlândia, né, ok, né, a gente está usando realidades muito diferentes, mas é bom para a gente entender um pouco, eu gosto desse exemplo da Finlândia muito mais pelo processo, né, então eles têm essa política de educação midiática e ela foi atualizada há uns 2 anos, até para incluir pessoas mais velhas, né, até para incluir a terceira idade dentro da educação midiática, e lá eles consideram como um direito de todo cidadão, né, que as pessoas possam ser educadas, possam ser treinadas para poder navegar no ambiente midiático. Então, esse documento, ele destaca as áreas para melhoria e dá caminhos, né, de como a educação midiática tem que ser trabalhada no país. Esse documento foi criado após um trabalho interdisciplinar envolvendo governo, envolvendo acadêmicos, sociedade, escolas, né? Então é um documento democrático e com cocriação, né, de vários sujeitos. Esse é o currículo atualizado, né, da Unesco sobre educação midiática. Ele ainda está só em inglês, mas é um material extremamente útil, né, para os professores que querem trazer educação midiática. No caso, a Unesco usa um conceito, né, eles chamam de alfabetização midiática informacional, é um pouco mais amplo, mas é como se fosse uma cartilha mesmo, né, um beabá de como seguir. E aí tem esse guia da educação midiática do Instituto do Educamídia, né, do Instituto Palavra Aberta, que é parceiro aqui da cátedra, e é um material excelente, bem didático, né, que também serve como guia, né, para as escolas que querem trazer educação midiática para dentro das suas aulas de forma interdisciplinar. Então, é o que eles falam, né? Então, se você for professor de linguagens, matemática, ciências humanas ou ciência da natureza, é possível trazer educação midiática para dentro das suas aulas, e esse é um guia excelente para poder apoiar nesse processo. Aqui são apenas algumas sugestões, né? Já falei do Educamídia, então é possível encontrar planos de aula, recursos, materiais didáticos. Eles oferecem até formação, né, para professores, né, que querem realmente ir além e se especializar na área. O Vaza Falciani é um curso online bem prático, bem com uma linguagem super informal, que eu super indico para os próprios estudantes, né, para entender realmente os temas relacionados à desinformação, à fake news. E esse core, o Civic Online Reasoning, é um material também em inglês da Universidade de Stanford, é um currículo de educação midiática, e ele é bem interessante porque ele foi baseado na lógica de fact-checking, né? Então, eles fizeram um currículo considerando como que esse estudante, o que esse estudante precisa aprender, né, para
conseguir treinar o seu olhar para pensar que uma notícia ou que uma informação é como se fosse uma cebola, né? Então você vai trabalhando por camadas, né, até você realmente conseguir identificar, por exemplo, se aquele site, se aquela organização que tem um site falando sobre a importância sobre a questão dos combustíveis, dizendo que a emissão de petróleo dos carros não é tão prejudicial assim para o meio ambiente. Aí quando você vai descascando a cebola, você vê quem está por trás daquele conteúdo é uma instituição do mercado de combustíveis, né, que está por trás financiando aquele conteúdo. Então, a ideia desse currículo, a lógica é bem interessante, é você treinar o olhar realmente desse estudante para que ele investigue, para que ele vá atrás daquela informação e não aceite um conteúdo de forma passiva, né, que realmente pergunte, tá, mas e aí, né, o que está por trás? Realmente, essa informação aqui não vou aceitar ela de forma passiva, né, deixa eu descobrir o que está alinhado a isso. Então, basicamente é isso. É um super overview, né? Só para a gente trazer esse assunto para a discussão, colocar em pauta, trazer para a mesa de reunião da escola. E aqui eu tentei trazer alguns caminhos, né, de como começar, mas nada melhor, né, do que em cada realidade de cada escola tentar entender, tentar descobrir qual seria a melhor forma de trabalhar e, por que não, ouvir os próprios alunos. Eles estão não super à vontade, né, mas eles estão nesse mundo praticamente 24 horas por dia, então, de repente, trazer os alunos para que eles também participem do processo de construção de como vai ser a educação midiática dentro da sua escola. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica, pela sua apresentação. Realmente, né, o nosso tempo é muito curto aqui para a gente conseguir se aprofundar um pouco mais aí em algumas questões importantes, mas trazer essa reflexão sobre a experiência com mídia e reforçar a importância da compreensão da educação midiática, não apenas no Brasil, mas em outras realidades, é essencial para combater a problemática da desinformação. No final, a gente vai abrir para perguntas e a Jéssica volta aqui com a gente. Muito obrigada. E nesse contexto que foi abordado, também é interessante pensar que a produção de fake news para determinada finalidade e interesse não estão presentes apenas no universo da política, mas também do esporte. Eu chamo agora o André Carboni para iniciar sua palestra, que aborda a desinformação e sociabilidade entre jovens torcedores de futebol, que faz parte, né, André, da sua pesquisa de mestrado que você acabou de defender aí alguns meses atrás. Então, passo a palavra para você. Muito obrigada. Exatamente, professora. Obrigado por abrir esse espaço e obrigado a todos aí por terem o seu tempo aqui compartilhado conosco. Deixa eu só... Um momentinho. Tava ok, André. Tava compartilhando o full screen. Uhum. Porque aqui nessa tela não estava, mas, bom, imagino que todo mundo esteja vendo bem aí. Tá ótimo. Ótimo, obrigado. Bom, dentro do que a Jéssica falou, que é muito difícil trazer o assunto política para dentro da sala de aula, eu creio que nós podemos colocar dentro da sala de aula muitos exemplos do jornalismo esportivo, muitos exemplos do futebol, que por mais que nem todos os alunos sejam fanáticos por futebol, as metáforas futebolísticas elas estão em todos os lugares e servem para explicar vários conceitos aí da literacia midiática. Eu fiz uma pesquisa para minha dissertação de mestrado com 12 jovens de escolas particulares que se formaram recentemente, ou seja, já podem ter tido acesso a um pouco de literacia midiática na escola, com essa nova BNCC,
de alguns anos, eles são recém-formados e estão alguns cursando faculdade de jornalismo e alguns cursando outras faculdades ou cursinho pré-vestibular. Então, como os torcedores de futebol lidam com o contexto da desinformação e usam para criar sociabilidade. Por que eu fiz esta pesquisa? Os estudos de avaliação da competência midiática, eles costumam ser gerais, eles não costumam levar em conta uma área específica. Vou dar um exemplo aqui. Um professor de geografia, ele vai lidar com uma notícia de geografia de uma maneira, e ele lida com uma notícia de política de outra maneira. Porque a área em que ele é especialista, ele tende a desconfiar mais, ele tende a fazer mais perguntas, ele tem um arsenal muito mais vasto para lidar com aquilo. Enquanto, quando não é da competência, não é da especialidade daquela pessoa, ela não liga tanto. E nesse caso aqui, eu levei em conta a área esportiva, peguei apenas jovens fanáticos por futebol, para avaliar conteúdo de mídia esportiva, que não é, que com certeza as respostas seriam muito diferentes se esses jovens avaliassem política. E outra coisa, a necessidade de trabalhar com jovens, né, por eu já ter explicado aí que eles entraram em contato com a literacia midiática com essa nova BNCC, eles podem ter tido esse contato, e verificar se há níveis de competências midiáticas muito superiores de estudantes de jornalismo comparado com outros cursos universitários. É óbvio que quando você pega um jornalista formado, ele é obrigatório ele ter uma competência midiática bem elevada, mas no caso de jovens, será que dá na mesma? Como foi feita essa pesquisa? Eu entrevistei 12 jovens, entre 18 e 21 anos, metade estudava jornalismo e a outra metade outros cursos. Eu fiz 13 questões comuns para todos esses jovens, as conversas duraram de 20 a 40 minutos, foram conversas individuais, e esse questionário tinha perguntas que visavam entender o fluxo desses jovens, como é que eles consomem notícias esportivas, e também tentar avaliar um pouco da competência midiática deles em cima disso. Única parte um pouco introdutória que eu vou colocar aqui é, como a Jéssica falou, a notícia não vem mais só da imprensa tradicional. Então, a notícia esportiva na internet, ela vem da imprensa tradicional, ela vem de sites e redes oficiais dos clubes, ela vem de blogs de jornalistas, sejam eles independentes ou ligados a veículos de imprensa, blogs ou videoblogs de torcedores influentes, que supostamente falam com pessoas influentes dos clubes e por isso eles têm informações, e também os sites, blogs, enfim, todas as redes que são fóruns de torcida, que eles não são validados por esses jovens como algo que pode ser verdadeiro, fica sempre como um rumor. E os resultados iniciais de como os jovens lidam com as notícias, como é que eles recebem, como é que eles consomem, no geral eles entendem a necessidade de buscar mídias diferentes. Esse exemplo do Instagram como capa de jornal foi muito visto, foi citado com essas palavras por um jovem, mas foi compartilhado por quase todos. Eles entendem que o Instagram é uma capa e que não tem a informação completa ali. Se eles querem saber mais, eles entram no Google e procuram, enfim. E é aí que começa o nosso grande problema, né? Como que eles checam as notícias. Antes disso, todos eles citaram as notícias de transferências de jogadores como as grandes fake news do futebol, como eu esperava. Foi unanimidade, né? Ou eles não falaram com essas palavras, mas sempre que eles davam um exemplo de fake news no futebol, era sempre a transferência de um jogador que não foi para um clube que ele tinha visto que ia para aquele clube. E como a Isabela colocou na semana passada, né, as fake news elas podem ter uma lógica política e elas podem ter uma lógica econômica. E nesse caso aqui é uma lógica econômica. Então, esse é um exemplo muito fácil para dar para um aluno na sala de aula.
como que funciona a fake news e transferência de jogadores, porque aí nós entendemos como funciona a lógica econômica de uma informação, de uma notícia. Este cara do meio aqui, que é o jornalista, ele está sendo bombardeado de informações por 4 meios diferentes. O jogador, o empresário do jogador, que é o representante do jogador, o clube e a oposição do clube, que é um clube social, que tem um presidente e tem lá os opositores que ficam plantando informações ali. O jornalista recebe informação de todos eles. Quando um jogador quer sair de um clube, por exemplo, ele fala para o empresário dele, eu quero sair do clube. O que o empresário faz? O empresário pode plantar uma informação para o jornalista, o empresário pode efetivamente receber uma proposta e passar a informação para o jornalista. Enquanto isso, publicamente o jogador vai falar que está muito feliz naquele clube, que ele não quer sair daquele clube, ou seja, já tem um dos dois aqui está mentindo, necessariamente. O clube que quer comprar o jogador não vai falar que está interessado, porque senão ele aumenta o valor desse jogador no mercado, que é uma tragédia. Ele quer pagar o menos possível por aquele jogador. Ou seja, ele também vai mentir, se por acaso o empresário não mentiu que a proposta não é verdadeira. Mas se o empresário falou a verdade, o clube está mentindo e o jogador também. A oposição do clube pode ser que fale a verdade, pode ser que tenha uma informação, realmente ele está negociando sim, mas só que o presidente não vai falar para não aumentar o valor desse jogador, mas esse opositor muitas vezes joga contra. Então, o jornalista, o que acontece? Muitas vezes as notícias de transferências de jogadores não dão certo no fim da janela, porque foram plantadas ou porque foram negócios que não deram certo, e o jornalista caiu na fake news. O próprio jornalista caiu. E essa é um exemplo interessante para dar em sala de aula, porque as fontes dos jornalistas, elas tendem a mentir. Ao menos uma das fontes está mentindo. Isso acontece com todas as áreas. Mas quando a gente joga um exemplo de esporte, de futebol, que é uma coisa que está na mente das pessoas, isso pode ficar mais lógico. Como que os jovens checam essas notícias, né? Todos eles jogam no Google. Eles declararam como sinônimo de checagem a busca no Google, para verificar se tem algum site confiável, eu pus entre aspas o confiável, se tinha algum link sobre esse assunto. Em teoria, não tem nenhum problema quanto a isso. Você está confiando na palavra de um jornalista ou de um veículo que, para você, conquistou credibilidade. Os problemas desses métodos simples são 2. Um é o algoritmo do Google. Ele não é neutro. O resultado de busca ele é personalizado e mostra o que o usuário tem mais chance de clicar. Ele não mostra necessariamente o que é verdade. Nesse caso, nem é muito grave isso, porque normalmente os sites que estão lá em cima no Google são o Globo Esporte, são sites que eles citam como confiáveis, que normalmente tem jornalistas profissionais trabalhando lá e que provavelmente não vão cair em fake news. Mas ele pode ser usado para outras coisas também. Os sites confiáveis, na verdade, nada mais são do que os sites ligados a TVs que transmitem futebol. Todos os jovens citaram Globo Esporte, e a maioria citou ESPN, Fox, TNT, que são emissoras que transmitem futebol. Então, na verdade, você transmite o jogo de futebol para conquistar credibilidade até nas notícias. É uma velha tática do jornalismo. Você detém o show e você chama os torcedores para consumir a sua mídia em outros lugares, por exemplo, na internet, notícias, enfim. Eles não perceberam que eles também estão lidando com uma lógica econômica nesse caso, de confiar no site simplesmente porque eles transmitem os jogos. Essa daqui é uma interpretação minha, eles não falaram claramente que é porque eles transmitem os jogos, mas ficou um pouco óbvio que sim. Aí são exemplos aqui que eu pus de confiança cega em portais ou em jornalistas. Eu só compartilho as notícias que eu tenho certeza que são verdadeiras, por exemplo, do Globo Esporte, desses portais maiores. Aí, quando eu não conheço a fonte, eu abro a barra de buscas do Google, do Safari pelo celular e jogo as palavras-chave, por exemplo, Douglas Costa e algo que ele está relacionado. Douglas Costa estava saindo do time dele. Se aparecer nos portais que eu confio, como Fox, ESPN, TNT, Globo Esporte, tudo bem. Mas se aparecer alguma coluna Grenal, Grêmio sei lá o quê, ou seja, alguma mídia mais ligada ao time e não ao veículo,
aí eu tento procurar no Google, no Instagram, ou seja, ele continua procurando. É importante pontuar aqui que o Globo Esporte ele tem a confiança de todos esses jovens, e se nós falássemos de política, eu tenho absoluta certeza que a Globo não estaria tão bem assim para esses jovens. Mas isso parece não interferir no portal de esportes da Globo. Todo mundo aqui, né, não é segredo, todo mundo com certeza já ouviu alguém falando mal da Globo, principalmente nas vésperas das eleições e após a eleição do Bolsonaro. O Globo Esporte, ele parece algo separado, ele parece que goza de muita confiança desses jovens. Mesmo aqueles que têm posições políticas contra a Globo, que eu bati um papo com todos eles, e eles têm opiniões divididas sobre política. Uma outra coisa que chamou a atenção como resultado da pesquisa foi o meme, como meio de sociabilidade no WhatsApp, como outras pesquisas já indicavam, o importante para esses jovens é participar das discussões, é socializar, é participar da zoeira. E os memes, eles fazem parte disso, e eles usam a desinformação nesse formato sátira ou paródia, e os jovens parecem ter total domínio dos memes, de como eles funcionam, como é que eles atraem interesse, e o principal, que ele deve ser compartilhado. Esse humor deve ser compartilhado. Se tem alguma chance daquele meme, que é uma piada, ser verdade, isso deixa de ser humor, entra no campo da desinformação, perde a graça. Então, eles não compartilham, eles não entram nessa bola dividida. Se alguém daquele grupo não for entender, eles compartilham memes, eles têm certeza que aquelas pessoas têm a mesma visão sobre o assunto que eles, que aquelas pessoas compartilham do mesmo humor deles. Então, além de piadas e memes óbvios, tem alguns tipos de conteúdo que só fazem sentido nesse ambiente. Muitos deles compararam, falaram, eu não mando esse meme para o meu pai, porque ele pode entender, ele pode achar que é verdade. Tem uma coisa geracional que eles acham que as pessoas um pouco mais velhas que ele não conseguiriam entender exatamente aquela informação como piada, que é o que eles entendem. Essa piada travestida de informação é uma piada que eu usei como exemplo lá na minha pesquisa, que é o Fabrício Romano. A foto e o nome são reais. O Fabrício Romano é um jornalista muito conhecido, ele é italiano, e ele antecipa todas as transferências europeias, todas as grandes transferências, inclusive o Cristiano Ronaldo, quando estava saindo da última vez aí da Juventus, foi para o Manchester United. E esse perfil de piadas do Corinthians copiou tudo do Fabrício Romano, inclusive o jeito dele de escrever, e falou que o presidente do Corinthians estava aí preparando uma proposta oficial para o Cristiano Ronaldo. Para quem gosta de futebol, isso é um meme óbvio, porque o Cristiano Ronaldo ganha muito mais dinheiro do que os clubes brasileiros pagam. Na minha pesquisa, eu até fiz esse número, ele ganha 12 vezes mais do que o jogador mais bem pago do Brasil. Então, óbvio que isso não ia acontecer, óbvio que ninguém que gosta de futebol acreditou. Mas era uma piada, claramente uma piada, e isso serve para socializar nos grupos, né? Outros tipos de memes que são interessantes também, compartilhamento de links antigos como se fossem novos. Jair Pisserni é confirmado como novo técnico do Palmeiras. Essa é uma notícia de 2004, se não me engano. E como não tem data nesse link do Globo, alguns, por exemplo, a Folha de São Paulo já coloca a data no título desses mais antigos, para não ser usado para esse tipo de coisa. Sempre que cai um técnico do Palmeiras, colocam esse link no grupo do Palmeiras, e aí você clica tomando um susto, e quando você vê, o link é de quase 20 anos atrás. O Jair Pisserni nem é mais técnico de futebol hoje. Então isso é uma piada que também só faz sentido ali, e a informação verdadeira, mas fora de contexto. No caso, o Rogério Ceni falou da atmosfera maravilhosa que era trabalhar no Flamengo, obviamente quando ele estava no Flamengo. Quando ele está no São Paulo, que é o clube que ele estava antes e voltou, recuperaram essa frase, né, em um contexto diferente, como foi colocado várias vezes pela Isabela na semana passada com política, né? Você colocar as frases fora do tempo exato, do tempo histórico que elas aconteceram,
e aí você volta com essa informação e ela fica totalmente mentirosa aqui. Obviamente o Rogério Ceni hoje vai falar bem da torcida do São Paulo e não da do Flamengo. E, assim, por último, uma coisa interessante, foi a única, depois de falar dos memes do Cristiano Ronaldo, enfim, de todo esse bom humor, eu fiz essa pergunta para todos os jovens. Você acha que as fake news são importantes para ter o que socializar nos grupos de WhatsApp e redes sociais? E aí foi uma pegadinha. Todos os estudantes de jornalismo, foi a única diferença que teve, claro, entre estudantes de jornalismo e estudantes de outras áreas. Enquanto estudantes de outras áreas falaram, claro, isso, como a gente já conversou, isso é muito importante para ter o que falar no grupo, para zoar, enfim, para brincar com todo mundo, para falar depois de coisas mais sérias, né? Começar com um meme é importante. Enquanto os estudantes de jornalismo, essa palavra, né, esse termo fake news caiu mal no ouvido. Todos eles falaram, mas calma aí, que tipo de fake news que você está falando? Se você está falando exatamente dessa fake news do Cristiano Ronaldo ou de outros tipos que podem, né, ser mais graves? E foram dois termos que apareceram aí, fake news de verdade e fake news do bem, que eu achei muito interessantes. O primeiro falou, a do Cristiano Ronaldo, no Corinthians, vira um meme, cai nas graças do grupo, todo mundo começa a dar risada, mas as fake news de verdade, aquelas que não sabemos que eram notícias falsas, podem acabar dando problema. Enquanto o outro falou, depende muito da interpretação, porque pode causar uma confusão em quem não entende sobre a piada. Mas é o que o pessoal fala de fake news do bem, que não afetam nada e são completamente absurdas, tipo Messi no Vasco. Ele tem razão que Messi no Vasco não afeta ninguém. O Messi não vai para o Vasco e o vascaíno não se sente ofendido por isso. Ele entende isso como uma piada. Mas esses estudantes de jornalismo mostraram que eles sabem o potencial de dano que uma fake news pode causar, que elas não são todas iguais. Enquanto algumas fake news podem ser muito graves, inclusive alguns deram exemplos graves de fake news no futebol, enfim, o jogador que sai com a filha do treinador, enfim, que acaba com a reputação do cara e era uma mentira no fim das contas. E eles sabem que as piadas podem não ser enquadradas em fake news, porque são piadas. Mas nós sabemos que se fôssemos pensar em outras áreas, que não uma área engraçada como jornalismo, como jornalismo esportivo, poderiam dar muito problema. As piadas, elas podem movimentar aí o WhatsApp e criar ódio, com certeza. Não tanto assim no esporte, como nós vimos aqui, mas pode ser um bom exemplo de domínio dos memes que esses estudantes têm. Todos dominaram os memes, mas os estudantes de jornalismo foram um pouco além, até pelo que eles tinham na faculdade, de que isso poderia não é tudo igual. Fake news não é tudo igual. E com isso eu me despeço. Muito obrigado pela oportunidade e por ter me assistido aí. Ok, obrigada. Nós que agradecemos aqui, André, por compartilhar sua pesquisa, realmente pensar sobre a desinformação como formadora dessas sociabilidades do consumo de informação esportiva é algo que nos faz ver o poder das fake news também, né? Que ela não está presente apenas na política, mas em todas as áreas da nossa vida. Daí a necessidade, né, de nós termos essa criticidade, a percepção, principalmente das nossas emoções na formação de identidade e sentimentos de pertencimento, quando consumimos mídia, especialmente os jovens. Bom, nosso tempo está curto, porque assim a gente está bem aí com a programação organizadinha para 8 horas a gente começar o lançamento do livro, mas eu queria agradecer rapidamente aqui os comentários e indicações que foram colocados aqui no chat. A Mônica Gouveia, a professora Cláudia Bredariori, a Sabrina Generali falaram aí de vários projetos que são referências para a gente se aprofundar nessas questões sobre educação midiática e também, né, bastante material para se trabalhar em sala de aula com os alunos.
E eu vou aqui fazer a pergunta do Adriano rapidamente para a gente fechar, então, aqui essa nossa mesa, né? O Adriano de Almeida, ele fala da importância do ensino da educação midiática para os jovens avaliar as informações que recebemos e pergunta: frente ao uso de fake news para diminuir a formação de opinião pública qualificada, especialmente na área da política, qual ou quais ações vocês acham viável para furarmos esse bloqueio, né? Esse bloqueio dessas fake news aí produzidas principalmente por esses atores ligados à política na atualidade do Brasil. Você quer começar, Jéssica? Eu sei que a gente não tem bola de cristal aqui, né? Mas seriam aí alguns insights a respeito disso, o que vocês pensam? Eu acho que é bem difícil, né? Porque quando a gente olha para as inspirações e para os bons exemplos, né, de onde a educação midiática funciona, né, como uma política pública, não existe mágica, né? Obviamente, dá certo quando a gente tem um trabalho que envolve governo, que envolve diferentes atores, né? Governo, as próprias empresas de tecnologia, universidades, escolas, professores, sociedade civil. Então, mas, obviamente, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Eu acho que o caminho tem sido projetos de ONGs ou projetos de universidades, né, que mesmo trabalhando, né, a questão de a gente tem que acreditar que o Mandorinha sim faz verão e tentar remar contra essa maré. Obviamente, a máquina de fake news atualmente, não só no Brasil, né, mas em todo o mundo, né, é muito forte e eles sabem exatamente o que fazer, como fazer e tem dinheiro, muito dinheiro para isso. Então, acho que cabe aos grupos, né, que hoje já estão trabalhando intensificar essas ações, né, para que a gente consiga tentar esclarecer o máximo possível, né, principalmente em ano eleitoral, sobre esse tema. Mas pensando assim de forma bem pragmática, é bem difícil, né, a gente pensar em educação midiática como uma política pública, né, se isso não partir, né, do governo, sendo um pouco pessimista. Mas, em resumo, acho que a gente, como sociedade, né, tem que meio que pegar o touro pelo laço, né, e tentar assumir esse papel, por mais que seja uma luta um pouco injusta, né? Obrigada, Jéssica. Você gostaria de fazer alguma complementação, André? Sim, gostaria. Acho que a Jéssica está certíssima, mas se a gente tivesse que mudar, tentar mudar uma pessoa através de uma aula de educação midiática, que nós tivéssemos oportunidade de falar com essa pessoa sobre educação midiática, e aí você pode testar aí com as pessoas da sua família, sempre perigoso falar de política com a família. Eu diria que aquela pessoa ela tem que ter a noção exata da emoção envolvida, a emoção dela envolvida na fake news. E isso, quando eu uso um exemplo de futebol, é para ficar bem prático. O Messi no Vasco interessa muito ao torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco quer que aquela notícia seja muito verdade. Quer muito que aquela notícia seja verdade, enquanto todos os outros vão tirar sarro. Todos os outros estão vendo de fora, sem a emoção envolvida, que aquela notícia é claramente falsa. É muito difícil transportar isso para a política e falar que a gente vai conseguir fazer isso. Mas a pessoa ela tem que ter noção de que as emoções afetam a subjetividade, isso afeta a maneira como ela avalia uma notícia. E isso, se você conseguir tocar uma pessoa falando de como a emoção dela pode, como a emoção dela pode mandar em como essa pessoa vê uma notícia, já é uma grande coisa.
Ok. Bom, gente, então aqui 8 em ponto. Queria agradecer mais uma vez, Jéssica e André, por compartilharem aqui suas pesquisas, com discussões, questionamentos, que são aí tão importantes para a gente fazer essa reflexão sobre o consumo midiático e a desinformação na atualidade. E então, muito obrigada. E agora a gente vai passar para a segunda parte do nosso encontro, que será o lançamento do livro Comunicação, Educação e Consumo, as interfaces da teleficção, organizado pela professora Maria Aparecida Bacega, em memória, Andréa Antonati e Joana Pellerano. Essa obra ela tem uma representatividade especial para a gente do PPG-Com e também para as pessoas que conviveram com a professora Maria Aparecida Bacega. A professora Bacega foi uma das fundadoras do programa de pós-graduação em Comunicação e Práticas do Consumo da SPM, São Paulo, e teve grande relevância para a formação e consolidação do campo da comunicação, consumo e educação. Nós vamos colocar aqui no chat o link para o download, né, do e-book desse livro, disponível no site da Cátedra Maria Aparecida Bacega, e também, né, na apresentação aqui dos autores do livro, também vai ser disponibilizado um QR Code para fazer o download do livro. E também, né, enfatizar que essa nossa cátedra, Maria Aparecida Bacega, tem o nome da professora, né, como homenagem ao seu legado. Então, eu passo a palavra para a Andréa Antonati, para dar continuidade ao lançamento do livro. Andréa, você gostaria de compartilhar alguma apresentação? Está liberado aqui para você, tá? Ótimo, eu vou compartilhar, sim. Eu vou compartilhar minha tela e aí qualquer problema, vocês me avisam, porque essas coisas online sempre a gente programa e às vezes dá algum errinho, né? Bom, primeiro... Está tudo bem, estamos Tá dando certo, né? Está dando certo. Então, tá bom. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade, né, a todos os envolvidos aí da cátedra, da SPM, quem conviveu com a professora Bacega e quem esteve ali trabalhando, atuando no grupo de pesquisa com ela, sabe da importância, né, e do significado da gente conseguir concluir esse livro, né? Acho que ele encerra, na verdade, mas não encerra, né? Ele é algo que está presente, se faz presente, fecha um ciclo, encerra um ciclo aí das produções, mas a professora Bacega deixou aí muitos, acho que muitos ensinamentos, muitos aprendizados, e acho que ela continua presente em cada um de nós, né? Acho que na vida de não só de quem era do grupo de pesquisa da professora Bacega, mas também de pessoas aí que passaram pela docência, né, assim, tendo a professora Bacega como professora, enfim, acho que isso é um ponto bastante relevante aí, então eu queria chamar a atenção disso. A gente combinou aqui, na verdade eu tinha convidado o professor Citelli para entrar e falar um pouquinho, mas eu não consegui localizá-lo, então a gente, se por um acaso ele entrar, a gente dá a palavra para ele, né? Mas qual que é, assim, o nosso objetivo? É falar brevemente da proposta do livro, né? Então, assim, trazer os últimos trabalhos aí, né, que são fruto aí do grupo de pesquisa da professora Bacega, e aí eu trouxe até essa foto, que é uma das fotos mais expressivas, né, da professora Bacega, que tem uma trajetória bastante singular na comunicação, né? Eu acho que ela tem aí uma trajetória que ela vai estudar a teleficção, né? No momento em que a gente tinha ainda muito preconceito, né? Então ela foi aí abrindo caminhos mesmo, né? Acho que mais do que trazer aqui o currículo da Bacega, porque todo mundo que quiser pode entrar, pode procurar aí a produção, eu acho que é trazer um pouco as frentes que a professora Bacega conseguiu capitanear aí e conduzir, né? Então, a questão da teleficção, a questão da comunicação e educação, quando ainda era algo que, no Brasil, né, ainda estava
se estruturando, né? Então, levantar essa bandeira da comunicação e educação e depois trazer esse viés para o consumo, comunicação, educação e consumo. Né? E aí fazer essa mirada a partir da teleficção. Então, acho que isso é um ponto bastante relevante e um diferencial, não só do grupo de pesquisa que a professora Bacega conduzia, mas um diferencial dos estudos mesmo da professora Bacega, e ela, em sua produção, acho que conseguiu, né, deixar um legado e uma potência muito grande daquilo que ela construiu. Né? A gente tem aí algo que foi referência, é referência para quem vem, né? A gente tem várias gerações aí que passaram pela professora Bacega e a gente continua tendo, né, gerações de novos estudantes que estão se formando e falam, poxa, você foi orientada pela Bacega, você passou pela Bacega, né? Então, isso é muito interessante da gente verificar. Então, a ideia dessa obra é muito trazer isso nesse sentido. Eu vou pedir também a ajuda de vocês, se por um acaso a professora Gisela, que também ficou de falar, eu vi que ela estava, eu não sei se aconteceu alguma coisa, se ela caiu, porque eu não estou conseguindo localizar ela aqui. Eu vou tocando, tá, gente? Porque, enfim, para, né, a gente poder apresentar. Eu quero primeiro agradecer, né, acho que tem uma pessoa muito especial aí, que é a Jusilene, né? A Ju está aqui com a gente. A Jusilene acompanhou muito a Bacega, né? Quer dizer, ela esteve próxima da professora Bacega e da pessoa Bacega, né? Então, eu acho que a Ju é uma pessoa que... E sempre fazendo as amarrações, ajudando, contribuindo. Então, eu acho que, assim, no texto de abertura, né, de apresentação, o professor Citelli, ele coloca muito bem isso, ele dedica o texto de apresentação para a Ju, e ele diz assim, para ela que sempre... desculpa, gente, eu estou bastante emocionada. Para ela que sempre esteve presente. Então, desculpa. Eu queria também chamar a atenção e dedicar isso, o livro para a Ju, acho que significa muito também para a Ju. E aí eu queria passar um pouquinho rapidamente também, né? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa sobre o livro, né? A gente tem aí vários autores, né? É uma coletânea, então eu vou falar um pouco a partir até da organização que a gente pensou para o livro. Tá? Então, nós partimos, né, de textos mais macro, né? Então, primeiro o texto da própria Bacega, entrando um pouco na questão de como analisar, né, e pensar em categorias de análise, pensar em narrativa ficcional, né? E é muito interessante o quanto que a Bacega conseguia trazer aí análise, né, da literatura e trazer essa relação com análises da literatura para a teleficção. Então, isso é bastante interessante, né? E, na minha percepção, esse é um dos textos assim, mais recentes da Bacega, mas que eu acho mais relevantes para quem estuda teleficção, porque ela, de uma maneira muito feliz, ela consegue pontuar e trazer aí essa ressignificação de uma categoria de análise. Depois vem um texto da professora Bacega com a professora Gisela, falando sobre a presença da velhice na telenovela, então acho que é um ponto bastante atual também, né? A questão da idade é algo que a professora Gisela tem estudado, né? A professora Gisela que também é do PPG-Com aí. Aí a gente tem dois textos que vão partir da obra de Lauro César Muniz, né? Então, a Marinês Magno, ela vai olhar os textos de crítica publicados na mídia, no Jornal do Brasil, enfim, nos anos 70, pelo Lauro César Muniz, e vai trazer um pouco um contraponto. Eu acho que o texto da Camila, que é o sequencial, ele é muito interessante porque ele vai olhar o texto do Lauro César Muniz, né? E o comparativo com essa produção, né? Os caminhos aí que foram abertos a partir dos anos 90, né? Então, ele faz um pouco esse passado e algo mais recente. Daí, na sequência, a gente tem o texto da Maria Amélia,
que ela vai trabalhar com rituais de consumo, né, as manifestações culturais. Então, é muito interessante também o trabalho da Amélia, e ela vai... Gente, só um segundo. Desculpa, ao vivo é que nem aula, né? A cachorra pegou uma garrafa, está fazendo horror aqui, desculpem. Eu só tirei para não fazer barulho, para não incomodar. O texto da Amélia, ele vai trazer muito a questão do consumo, né? E é bastante, e eu acho que ele dialoga muito com o texto da Bibi Perigosa, porque ele vai olhar muito o consumo de produtos, o consumo do alimento, né? No caso do texto da Amélia, dos utensílios, enfim, o que se bebe em determinados períodos, que tipo de taça você usa, enfim, ele vai passar por todo esse ritual mesmo de consumo presente na teleficção, e a Carolina vai fazer esse contraponto aí com uma personagem mais recente, uma novela mais recente, e a questão da ostentação, né, do consumo e da ostentação na narcocultura. Aí, um texto meu, né, que recepção e consumo numa telenovela que é A Morde e Assopra, e eu estou olhando muito a questão dos jovens, né, e como eles utilizam essa narrativa ficcional, né, e outras, enfim, como se cria aí outras possibilidades de narrativa, pensando na convergência tecnológica. Aí, acho que o meu texto também dialoga muito com o texto da Neide Arruda, que ela vai olhar o consumo midiático cross-mídia, e a partir da novela infanto-juvenil Carinha de Anjo. Depois a gente tem o texto do Antônio Hélio, que ele já vai olhar para uma série, né? Então, a gente sai da telenovela e vai para a ficção seriada, né? A partir dessa série Mr. Selfridge, né? Então, ele vai olhar as vitrines da Inglaterra, né? Os imaginários de representação do consumo eduardiano, né? Então, naquele período histórico da Inglaterra. E aí vem o texto da Fernanda e da Cláudia Bredarioli, que vão olhar a partir também de uma série que é assim, o grande sucesso que vai trazer a filosofia aí, né, o estudo do Merli, né, que vai trazer a representação do ensino, da docência, da filosofia. E aí a gente fecha, né, com esse estudo, com esse olhar aí das séries nos meios digitais, que é um estudo, né, sobre hábitos de consumo dos jovens. Então, aqui eu trouxe aqui, na verdade, rapidamente os títulos para e procurei apresentar aqui para vocês um pouco essa organização mesmo, como que a gente pensou aí essa organização. Acho que basicamente é isso. Eu não sei se mais alguém que é autor quer falar, quer contribuir, quer complementar com alguma coisa, tá? Assim, pode estar super André, aberto. eu acho que a Marinês quer falar algo. Marinês, por favor. Estamos te vendo, né? Tá bom. Eu não vejo nada, eu só vejo a tela aqui, vejo a Andréia, e eu quero falar, assim, que eu, apesar da minha timidez e o meu afeto e a minha relação com a parceira, e depois e eu não consigo mais, eu seja assim, um pouco tímida, eu não tenho como não falar. Né? Então, a hora que você depois ver a foto da parceira, realmente, né, um choque, mas é um choque bom. Né? Assim, lembrar que nós convivemos com ela, nós aprendemos com ela, e que nós que eu sei que ele disse também e assim não tem a mim eu fiz e foi pela Berenice que eu conheci a parceira, e ela sempre dizia que eu poderia ter nascido com uma amiga, e tudo que eu quisesse eu conseguiria via parceira, e o que eu consegui, o que eu aprendi com a parceira foi muito importante. E eu
assim, que não acredito que cada um de nós aqui, não é? Teria muitas memórias e muitas lembranças e muitas coisas boas para falar da música, né? Não é? E uma das coisas, e aí é admirável, né? Sempre foi admirável o quanto ela conhecia e o quanto era muito simples. Simplicidade, algumas marcas, né, da parceria e esse conhecimento e a generosidade toda. Enfim, dávamos muitas risadas, nossos bolos de grupo, comíamos o bolo que a Ney sempre levava, e o café, e o jardim, e uma casa acolhedora, tanto quanto ela, né, um coração muito generoso e uma intelectual de primeiríssima. Eu acho que nós precisamos ler muito do que ela escreveu, ou reler muito do que ela escreveu também. E, enfim, acho que esse afeto, essa emoção que nós estamos sentindo, não é só pela perda, mas é por toda a nossa convivência que sempre foi muito grandiosa para nós todos. E as pessoas que conviveram com ela. Esse sorriso, enfim, eu fico contente de poder participar e, enfim. Obrigada, professora Marinês. Muito obrigada pela sua fala, emocionada aí, a gente também se emociona aqui. E gostaria de saber se mais alguém, autor que lançou o livro, gostaria de falar mais alguma coisa, né, Andréia? Se quiser também finalizar aí. Eu tô vendo que o professor Citelli ele tá me ligando, eu não sei se ele está tentando entrar e não está conseguindo. Professor, o senhor me ouve? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Não, exatamente. Acabou de falar, eu tentei entrar e não deu certo. Até te mandei um e-mail para você, mas a gente não deve ter visto ainda. Eu não sei, é alguma coisa aí que pede uma senha dos Zooms, e eu não tenho isso. Então, eu só estou deixando assim, deixo o meu abraço para vocês, a minha homenagem, o meu agradecimento, e, enfim, mas não deu para entrar, viu? Deixo meus parabéns ao grupo, tá? Foi não só, acho o livro não só uma homenagem, assim, na parceira, mas também tem o seu valor em vários aspectos de tratamento da ficção. Acho que é uma contribuição importante. Então, por favor, transmita isso para não dar a impressão que eu sumi, porque... Não, professor, eu estou colocando o senhor ao vivo aqui, então está todo mundo ouvindo. Não, imagina, tranquilo, professor. A gente sabe porque essas coisas do digital, assim, tem as suas facilidades, mas tem os seus percalços, né? E o senhor sempre foi super ponta firme presente aí, então, muito obrigada aí pela sua fala. Eu acho que está fechando aqui com chave de ouro. A gente está finalizando, né? Então, acho que fica aí essa mensagem com chave de ouro. Agradeço muito, professor. Obrigadão, um abração para todos vocês. Desculpe. Imagina, eu é que agradeço. Beijão. Beijão, tchau, professor. Bom, não sei se vocês conseguiram ouvir, né, mas acho que sim. O Citelli, como sempre, uma pessoa extremamente presente, né, na vida da Bacega, e assim, quem tiver acesso ao livro, acho que ele resumiu bem, acho que o trabalho da Bacega é fundamental e vale a pena também ler o texto de apresentação, porque ele traz um pouco resumidamente, claro, mas o percurso da professora Bacega, olhando principalmente a partir da teleficção e da comunicação, educação e consumo. Eu não sei se mais alguém do grupo quer... Eu gostaria, Andréia. Pode falar, Hélio.
Então, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, né, de estar junto aqui nesse momento, trazendo esse livro que foi tão sonhado, tão esperado aí para chegar efetivamente a público. E gostaria de dizer, esse conjunto de textos que está aí, ele representa uma última coletânea do trabalho do grupo de pesquisa que ela conduzia, o último, né, grupo que ela conduziu. Eu só queria chamar a atenção de que o trabalho da professora Bassega, o legado dela, ele ultrapassa o limite da teleficção. Eu acho que assim ela é pioneira, ela construiu os alicerces de um campo novo da comunicação, educação e consumo. Ela lançou as bases para esse campo e que esse campo hoje tem uma importância absolutamente incrível, como a gente vem colocando, quando ele busca olhar para a construção de cidadãos conscientes, críticos, ativos, produtores e defensores de uma democracia ativa e uma democracia de direitos, né? Onde o consumo, para Bassega, ele era muito colocado como uma questão de direitos a serem reivindicados enquanto construção da cidadania plena do sujeito. Então, eu acho que só queria chamar a atenção esse livro ele representa uma parcela, né, da atuação da Bassega nesse campo imenso da comunicação e do consumo, para o qual ela nos iluminou, nós que estivemos mais próximos, mas que, para além de nós, ela fixou bases muito sólidas para que esse campo dê os frutos que nós todos estamos precisando, né? Que é educar pessoas para uma atuação política, civil, cidadã, plena e atuante todo o tempo. Então, eu queria só agradecer aí a oportunidade desse momento e em público, né, agradecer mais uma vez toda essa trajetória, esse legado da professora Bassega, que honra, né, que nos honra como ex-orientandos, ex-amigos para sempre, e agradecer a todos por estarem juntos aqui nesse momento, que é também um momento de homenagem a ela. Era isso. Obrigada, Hélio. Joana, você que ajudou aí na organização, você tem algum comentário, se quer falar alguma coisa, ou mais algum dos autores, né? Acho que aqui é totalmente aberto e democrático. Acho que eu só queria reforçar, porque fica muito claro, eu imagino, né? Eu gostaria que ficasse muito claro a importância da Bassega como uma pesquisadora pioneira na conexão de várias áreas que hoje a gente acha que são muito óbvias, né? Mas que quando ela começou a estudar não eram nem um pouco óbvias, e ela teve que enfrentar muitas resistências, inclusive daquelas que só a academia sabe colocar, né? De achar que alguns objetos não são importantes o suficiente, principalmente se eles estiverem muito conectados ao dia a dia. Mas, para além disso, queria só reforçar o que os colegas já disseram, né? Que é a contribuição que a Bassega traz para a nossa formação enquanto pesquisadores, assim, para além da pesquisa que ela faz, mas pelo rigor que ela nos pedia e pela generosidade de compartilhar todo aquele conhecimento que ela sabia, que ela não era simplesmente uma pessoa que construía raciocínios teóricos e ficava afastada, né, dos seus orientandos e dos estudantes. Ela sempre ajudou muito a gente a conectar os nossos objetos de estudo, a entender melhor aquilo que a gente estava querendo pesquisar, a fazer perguntas mais certeiras, assim, e isso tudo com muito respeito e com muito afeto. Então, é uma pessoa que assim, o respeito que eu tenho por ela é gigantesco, a saudade também é muito grande, e eu acho que vale a pena trazer esse ponto, porque todo mundo vai lembrar do quão importante a Bassega sempre foi como pesquisadora, mas eu acho que é importante também lembrar o quão grande ela foi como pessoa mesmo. Era isso. Legal, Joana, muito obrigada. Eu acho que, assim, se ninguém tiver mais nada a comentar, né, eu gostaria só de finalizar, né? Acho que o mais importante é, assim, se cada um aqui presente conseguir também, né, multiplicar, eu acho que a proposta desse livro é um livro aberto, né, quer dizer, ele não é comercializado, a gente está disponibilizando aí, e acho que é muito, assim, levar isso como uma semente, né, toda a construção aí que a Bassega
fez, né, ao longo de sua trajetória acadêmica, né, e acho que se mistura com a sua trajetória enquanto pessoa. A gente tem aí um pedacinho disso no livro, e a nossa proposta é muito levar adiante para que outras pessoas também tenham acesso aí a, né, tem um pouquinho ou muito da Bacega, não só nos textos que são dela, que estão no livro, mas acho que nos textos de cada um dos autores também. Ok, então eu queria agradecer. Posso? Claro. Oi? Então vamos lá. É que está aparecendo um nome que não é o meu nome aí na tela. Não, eu só queria me apresentar. Eu sou filho da Bacega, o filho mais velho, e queria agradecer demais ao grupo todo essa homenagem e terem feito o livro, terem ido até o final. Enfim, eu gostaria de agradecer muito e estou aqui ouvindo, quietinho aqui, e, claro, muito emocionado também, e foi Dia das Mães ontem, anteontem, enfim. E obviamente, é isso, eu só queria realmente agradecer muito, ouvi o Adilson agora há pouco e tudo mais, e dizer que vocês estão de parabéns e a família toda está sempre muito ligada, sempre acompanhando e realmente muito feliz que vocês possam dar sequência a esse trabalho dela, que foi sempre foi a vida dela, né? Então, e o amor que ela tinha pelos orientandos, e somos todos meio irmãos por causa disso, então quero agradecer muito. Obrigado mesmo. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, então, pela fala emocionada de todos. Realmente é uma honra lançarmos essa obra que envolve os estudos da professora Bacega e de seu grupo de pesquisa, representados por muitos aqui nesse evento da cátedra, que, de certa forma, é um projeto de extensão que dá continuidade aos trabalhos e ao legado da professora. Também aproveito para parabenizar todos os autores pelo lançamento do livro, e queria lembrar, né, que o livro está aí, o link está nos comentários, no chat, e ele pode ser baixado no site da Cátedra, Maria Aparecida Bacega, onde também é possível encontrar diversas referências, conteúdos, palestras e materiais de apoio sobre comunicação, consumo e educação midiática. O conteúdo da mesa e os vídeos da semana passada e de hoje também serão disponibilizados no site da Cátedra. Então, assim que publicarmos, a gente vai avisar os participantes do evento por e-mail, para que vocês possam acessar, que tiveram muitos aqui perguntando, né, se teriam acesso posterior ao vídeo e ao material. E é isso, né? Queria agradecer, então, a presença de todos e todas, desejar uma boa noite e muito obrigada. Valeu, pessoal. Muito bom revê-los, hein? Que delícia. Tchau, gente. Muito obrigada, parabéns à SPM, a todas as pessoas que, de alguma forma, colaboraram para que esse evento maravilhoso acontecesse. Muito obrigada, sucesso a todos. A gente que te agradece, Maria Goretti, você foi uma participante incrível do evento, espero encontrá-la, né, em breve. Eu peço desculpa por não ter aberto a minha câmera, não foi possível, porque eu estava no ambiente de trabalho, finalizando aqui, tá? Forte abraço para todo mundo, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero só deixar um agradecimento especial aí às professoras Egli e à professora Tânia, que assim foram incríveis aí nessa ponte, e conseguiram contribuir muito para que essa noite, né, a gente conseguisse estar aqui trazendo o livro para conhecimento de vocês e colocando ele aí para a vida dele pública. A gente que agradece, Andréia. Nossa, foi assim, eu acho que, né, uma conjunção aí muito boa, e a gente queria ter feito o evento presencial,
mas foi aí, enfim, um momento complicado ainda para a gente estar em eventos presenciais, quando a gente estava organizando, né? Agora a gente está voltando mais ao presencial. Quem sabe no futuro aí a gente se encontra todos aqui fisicamente, presencialmente. Mas eu agradeço muito em nome da professora Tânia. Tânia, não sei se você também quer falar alguma coisa. Egli, só dizer que foi muito bonito, muito importante esse trabalho, esse lançamento desta obra, e que essa mesa de hoje, enfim, desfia, né? Traz tantas coisas importantes. Era só isso. Um abraço a todos e obrigada pela presença de todos. Obrigada, então, gente. Eu vou fechar a sala aqui. Um grande abraço e nos vemos em breve. Beijo.